Olá, capricornianos, tudo bem? Mais uma vez, o nosso tarô amigo vem trazendo uma leitura de autoconhecimento para todos que têm o Sol, ascendente, lunar ou Vênus no signo de Capricórnio. É uma leitura geral que pode refletir diversos aspectos e setores da vida de vocês. Pode ser a vida afetiva, a vida material, profissional, íntima e espiritual. Por isso é interessante que vocês adaptem essa leitura dentro do contexto individual de vocês. Se vocês não se identificarem, vocês podem dar uma olhada nos vídeos que falam dos seus signos de ascendente, lunar e Vênus. E se ainda assim vocês não se identificarem, não tem problema. Significa que nesse momento não foi possível, nessa canalização, conseguir pegar as energias de vocês. Mas vocês podem se manter atentos, porque nas próximas quinzenas, quem sabe vocês têm alguma mensagem especial. Também existem outros canais do YouTube que também fazem leituras de tarô, então isso não vai faltar para vocês. Tudo bem? Nesse momento eu me concentro na confiança e na certeza do amparo divino. Eu peço, Senhor, que eu possa ter a permissão de acessar informações do inconsciente coletivo dos capricornianos, todos que têm o Sol, Lua, Ascendente ou Vênus em Capricórnio. E que através dessa tiragem, Senhor, se me for permitido também acessar o espaço-tempo da segunda quinzena de julho de 2019, que eu possa trazer nesta tiragem uma leitura para o autoconhecimento, uma leitura que possa trazer paz, amparo e luz para os capricornianos dentro dessa segunda quinzena de julho. O que o Senhor gostaria de trazer para os capricornianos? Quais serão as mensagens, os conselhos, as advertências? Qual a perspectiva que nós podemos trazer para os capricornianos nessa segunda quinzena de julho? Para todos do signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, quais serão as vivências, o que é importante que está no inconsciente coletivo dos capricornianos, que precisa ser manifestado no seu consciente, para que eles possam ter mais autoconhecimento, para que eles possam ter mais sabedoria, e uma melhor perspectiva a respeito da situação que eles estão vivenciando nesse momento. O que será que nós podemos trazer para os nossos queridos capricornianos para essa segunda quinzena de julho de 2019? O que deve se manifestar na vida dos capricornianos? Quais serão os desafios, obstáculos? O que estará no consciente e no inconsciente dos capricornianos? O que está externo, no mundo externo dos capricornianos? Qual será o provável resultado de todas essas vivências nessa segunda quinzena de julho para quem é do signo de Capricórnio? Lembrando que essa é uma leitura geral, mais uma vez. É uma leitura que pega diversas energias. É importante que vocês adaptem para o contexto individual de vocês. Para o signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. O que nós podemos trazer de conhecimento, de luz, de conselho, de advertência para os capricornianos nessa segunda quinzena de julho de 2019. Para todos os signos de Capricórnio, segunda quinzena de julho de 2019. Vamos lá. Nessa segunda quinzena de julho, o que deve se manifestar na vida dos capricornianos? Qual será o desafio, o bloqueio? O que está no consciente dos capricornianos? O que está no inconsciente dos capricornianos? Quais terão sido as influências do passado? Quais serão as influências do futuro? Como os capricornianos se enxergam diante dessa situação?
como o universo enxerga os capricornianos, qual será o ponto de preocupação dos capricornianos e qual será o provável resultado nessa segunda quinzena, mediante essas vivências. Gente, tá chovendo aqui bastante e aí a chuva cai no meu telhado, tá bom? Isso vai talvez atrapalhar um pouco, eu não sei como vai ficar o áudio. Eu também não tenho aí um microfone muito bom, mas eu vou providenciar isso em breve. Então, se não der para me escutar direito, aí eu vou pedir paciência, que nas próximas leituras isso vai ser resolvido, tudo bem? Mas eu vou tentar falar um pouco mais alto, para vocês poderem me escutar. Bacana, capricornianos, então vamos lá. Eu precisei esperar dar uma parada na chuva porque estava fazendo muito barulho. Eu vejo aqui que os capricornianos já entram nessa segunda quinzena precisando vivenciar aí o arquétipo do Dois de Espadas. Ele é um arquétipo que fala de dualidade. Ele é um arquétipo que fala de uma necessidade que vocês têm em tomar uma decisão em relação a algo. E não é uma decisão fácil. É uma decisão que exige uma clareza mental e uma capacidade de criticidade muito grande, que talvez nesse momento, alguns de vocês capricornianos ainda não têm a clareza, o esclarecimento moral ou mental para poder tomar essa decisão. Isso pode passar tanto na vida afetiva, como na vida profissional, na vida material ou na vida íntima de vocês. É como se vocês tivessem de escolher entre um caminho ou outro. É uma situação em que vocês se encontram, que o universo trouxe para vocês, em que vocês precisam fazer essa escolha. Só que nesse momento, apesar de vocês já estarem vivenciando essa necessidade de escolha, vocês ainda não têm aí uma visão ou uma perspectiva interessante, uma perspectiva lúcida, para poder tomar uma decisão que vocês sabem que vai ser a correta. Tudo bem? Alguns de vocês, capricornianos, talvez vocês estejam, nesse momento, necessitando de um pouco de força. Alguns de vocês pode ser a força moral, para outros pode ser uma força mental, que vocês precisam para poder tomar essa decisão com sagacidade, com sabedoria, e isso está faltando um pouquinho, tá bom? Para alguns de vocês capricornianos, porque a força ela fala muito sobre ação, sobre capacidade de lidar com situações que são difíceis e manter o controle sobre elas, seja sobre uma questão íntima ou uma questão externa. E o que eu estou intuindo aqui nessa leitura é que está faltando essa energia para alguns de vocês capricornianos. Então é como se vocês tivessem sido colocados em uma situação em que vocês precisam tomar uma decisão, vocês precisam fazer uma escolha para seguir um caminho ou outro. Para alguns de vocês pode ser que haja até mais de um caminho, mas vocês não estão com a lucidez mental necessária para poder entender qual caminho vocês devem seguir. E por isso vocês aparecem aqui no consciente como um enforcado. O enforcado, ele fica na espera de uma perspectiva que venha do alto. Porque ele acredita que sozinho ele não consegue entender a situação. Ele não consegue ter um esclarecimento a respeito disso. E por isso ele fica jogado, parado, esperando que alguma coisa seja feita. O que eu estou vendo aqui nessa situação é que, na verdade, vocês precisam sim tomar uma atitude. Mas vocês também precisam respeitar os limites de vocês e entender que está tudo bem se vocês não souberem qual que é exatamente a decisão melhor a ser tomada. Se isso for na questão afetiva, é possível que alguns de vocês capricornianos tenham tido aí uma oportunidade e vocês precisam decidir entre manter esse relacionamento ou uma outra coisa. Para outros de vocês capricornianos, se estiver relacionado à vida profissional, é muito possível que vocês tenham tido aí algumas oportunidades no passado recente de vocês e que agora vocês precisam seguir esse caminho ou um outro caminho. E isso é uma decisão difícil, porque vocês não sabem exatamente qual vai levar vocês para o melhor caminho. E por isso vocês acabam ficando estagnados, né? Vocês precisavam de um pouco de força moral para poder lidar com essa situação, porque pode se tratar muito bem aí de uma escolha que exige alguma capacidade moral para poder lidar com essa situação. E aqui está faltando um pouco. Por que falta essa força?
Talvez por causa de falta de fé, talvez por causa de alguma situação que vocês passaram, que vocês sentem que vocês não conseguem lidar com isso sozinhos. Então é como se alguém ou algo cobrasse de vocês uma postura, uma decisão que vocês não conseguem ter. Eu vejo que vocês não se sentem maduros o suficiente para poder tomar essa decisão, tá bom? Para muitos de vocês capricornianos, se vocês sentirem que essa leitura ela está batendo muito com a questão profissional de vocês, é muito possível que vocês tenham tido aí alguma oportunidade no passado recente de vocês, alguma coisa foi oferecida, talvez uma proposta, ou então uma outra oportunidade, e agora vocês precisam decidir entre seguir esse caminho ou não. É interessante, né? Olha que interessante, gente. No inconsciente dos capricornianos, eu vejo 6 de ouros, que significa que talvez essa situação de escolha esteja relacionada a alguma coisa de justiça, ou então para alguns de vocês capricornianos, isso pode estar relacionado a uma questão em que vocês precisam compensar alguém por alguma coisa que vocês não deram ou que vocês não receberam. E vocês precisam, nesse momento, passar por esse momento de equilíbrio. Interessante. Eu vejo muitos de vocês capricornianos tentando lidar com essa situação, tá? A força aparecendo na carta de bloqueio, ela mostra que na verdade vocês não estão tão parados quanto o enforcado sugere. Vocês se movimentam, só que vocês aplicam a força de vocês de uma forma errada. E aí o enforcado continua aqui no consciente de vocês porque vocês percebem que isso não tem um resultado positivo. Entendeu? Como que vocês estão sentindo que essa leitura se encaixa? Será que ela se encaixa na vida profissional, na vida afetiva, na vida íntima e espiritual de vocês? Como vocês entendem isso? No passado recente de vocês aparece o Lá de Ouros, o que significa que realmente houveram aí algumas oportunidades, alguma coisa surgiu no caminho dos capricornianos, seja em termos afetivos, de relacionamento, de profissional ou não, e essa oportunidade talvez tenha trazido vocês para esse momento de escolha em que vocês devem escolher ou seguir adiante para essa oportunidade ou então continuar onde vocês estão. E aí é uma decisão muito difícil, né? Porque exige muita força moral, exige aí uma certa autoestima que talvez esteja faltando para alguns de vocês capricornianos. E por isso fica difícil de poder tomar uma decisão e sentir que você tomou uma decisão assertiva, tá? Mais uma vez, os 6 de ouros aqui entrando no consciente de muitos de vocês, dizendo que vocês estão correndo atrás, sim, de ajuda, ou então vocês estão tentando compensar alguma coisa que vocês acham que foi injusto, que foi descompensado, que agora precisa ser compensado. Eu vejo vocês se movendo. É isso que é interessante. Eu consigo ver os capricornianos se movendo, tentando resolver uma situação, só que está faltando aí um pouco de força moral e eles se sentem como um enforcado, como se nada que eles fizessem tivesse um efeito positivo. Interessante, né? A gente tem aqui o Pajem de Copas no futuro próximo, dentro dessa segunda quinzena, para os capricornianos. O Pajem de Copas vai ser uma energia para vocês abraçarem, em que vocês vão entrar numa sintonia de cuidados, cuidados no sentido afetivo, que pode ser com vocês mesmos ou com uma outra pessoa. É muito possível que seja com vocês e que naturalmente isso reflita em uma outra pessoa, porque a partir do momento em que vocês começam a cuidar de vocês e amar vocês um pouco mais, naturalmente outras pessoas aparecem. Só que aqui o que eu vejo, basicamente, é que vocês vão tomar a decisão necessária, como o Pajem de Copas infere, para poder vivenciar o que vocês realmente acham que vocês gostariam de vivenciar na vida de vocês. Então o Pajem de Copas ele pode falar aqui, no futuro próximo, de uma oportunidade que vocês vão ter a partir da escolha que vocês fizeram, que é essa escolha difícil. E esse resultado vai ser um início de valor sentimental para vocês. Se isso tiver relacionado com a questão profissional, eu vejo que muitos de vocês, capricornianos, tiveram uma oportunidade, vocês talvez estejam insatisfeitos ou vocês estejam com dúvidas sobre qual caminho seguir em relação a essa oportunidade que apareceu para vocês, e que no futuro próximo de vocês precisam começar a pensar um pouco mais em vocês, para que vocês consigam aí ter uma resposta boa. Só que muitos de vocês capricornianos estão agindo como o 5 de copas. O 5 de copas é uma pessoa que fica chorando leite derramado,
O 5 de copas é uma pessoa que fica ainda muito presa em alguma coisa que aconteceu no passado que machucou ela. E o pajem de copas não. O pajem de copas ele dá espaço para o novo. O pajem de copas ele deixa para trás aquilo que machucou muito ele e ele segue adiante, se abrindo para novos inícios. É isso que eu vejo aqui para muitos de vocês capricornianos. Só que em que sentido isso, né? Vocês vieram dessa situação em que vocês precisam tomar uma atitude, uma escolha. Só que, naturalmente, vocês acabam se mantendo neutros porque vocês não querem tomar uma atitude que mais tarde vocês se arrependam. Ou que vocês não sabem que será a melhor atitude, a melhor escolha a ser tomada. Né? E aí, no Pajem de Copas, no futuro próximo de vocês, eu vejo que vocês vão começar a se abrir para coisas novas. O insight que eu estou tendo. Só que vocês estão muito focados no arrependimento, em alguma coisa pela qual vocês talvez se sintam culpados. Eu vejo aqui um pouco de culpa no capricorniano. Seja isso no nível afetivo, profissional, material. Eu vejo que existe aqui um pouquinho que os capricornianos se sentem de uma certa forma culpados por alguma coisa que eles precisam escolher e que, no entanto, eles não conseguem. Que interessante, né? Mas olha só que bacana. O Seis de Espadas fala sobre como vocês são enxergados pela perspectiva do mundo. E aqui fala de vocês passando por um processo de transição. Interessante, né? É como se vocês tivessem de deixar alguma coisa para trás para poder desenvolver algumas características necessárias para que vocês sigam adiante e possam vivenciar novamente aí um pajem de copas, que é um início, um potencial afetivo, que pode ser de cuidados com você mesmo ou com uma outra pessoa, certo? Por que eu entrei muito nessa questão da dualidade de tomar uma decisão para os capricornianos? Porque a carta de preocupação do capricorniano é a justiça. Então, muitos de vocês podem estar, sim, relacionados a uma questão judicial, que vocês precisam tomar um caminho e está sendo difícil para vocês. Né? Aqui fala bastante sobre uma questão judicial. Outros de vocês simplesmente sentem que vocês têm a obrigação de tomar uma atitude. É como se vocês tivessem sido cobrados por alguém tomar uma atitude que, na verdade, vocês não querem tomar. E talvez não seja, de fato, o lugar de vocês tomarem essa atitude, mas a preocupação de vocês é realmente fazer aquilo que é certo, né? E aí só falta vocês terem essa clareza da justiça em relação ao que vocês estão passando. O provável resultado dessas vivências dentro dessa segunda quinzena de julho vai desenvolver em vocês o Rei de Espadas. E essa é a melhor carta que a gente poderia ter pego dentro desse contexto, porque o Rei de Espadas é uma pessoa que ele tem o raciocínio, a inteligência, a lógica necessária para poder tomar as decisões que são baseadas naquilo que é beneficente, que é benéfico para ele, entendeu? Então, o que eu estou vendo aqui nessa leitura é que muitos de vocês, capricórnios, vieram de um passado recente em que surgiu uma oportunidade para vocês. Aí eu vejo vocês tendo de escolher entre essa oportunidade, talvez uma outra coisa, e vocês ficam com essa dificuldade. Tá faltando aí também um pouco de autoestima, um pouco de motivação. Eu vejo que alguns capricornianos sentem que não há nada que possa ser feito em relação a isso e estão esperando aí o amparo divino porque eles acham que eles não têm mais nada para fazer. Né? A gente percebe que o que está acontecendo na vida dos capricornianos nesse momento é que eles precisam analisar um pouco a respeito de como esse processo pode ser feito. Se vocês precisam pedir ajuda de alguém, se vocês precisam realmente passarem por um processo de pedir alguma coisa para alguém. É isso que eu estou vendo com o Seis de Ouros. E o Rei de Espadas vai trazer para vocês justamente essa capacidade de lidar com situações muito mentais, né? Que trouxe uma vez para vocês aí a dificuldade do Dois de Espadas, mas que através do Rei de Espadas isso pode se normalizar e se reequilibrar. Porque o Rei de Espadas ele tem um perfeito equilíbrio entre a razão e a emoção. Apesar que a carta do Rei de Espadas não mostra nem um pouco a parte da emoção, é uma carta bastante fria, uma carta que mostra ele segurando uma espada com uma mão e uma balança com outra mão. Não existe indícios de sentimento. Mas isso, dentro desse contexto dessa leitura, é justamente o que vocês precisam desenvolver para que aí sim vocês consigam tomar uma decisão baseada
uma decisão baseada na autoestima de vocês, tendo certeza de que vocês não estão tomando uma decisão errada simplesmente porque alguém pediu para vocês tomarem, enfim. É uma leitura interessante essa. Eu vejo que muitos de vocês, capricornianos, estão relacionados com trabalho em relação a essa leitura, tá bom? O 8 de ouros como carta de energia vai trazer que nessa segunda quinzena vocês provavelmente vão precisar focar muito no trabalho, vão precisar focar muito em desenvolver novas habilidades, e por isso mesmo vocês estão vivenciando aí uma dualidade que vocês não sabem o que fazer, se vocês deixam, desistem dessa situação ou não. Isso pode ser um relacionamento, isso pode ser a profissão de vocês, enfim. Só que a gente está vendo aqui uma necessidade de vocês desenvolverem uma certa maturidade emocional e mental para poder tomar a decisão como um rei de espadas a respeito daquilo que vocês querem seguir, tudo bem? E eu vejo aqui muitos de vocês capricornianos seguindo para novos rumos, seguindo para novas ideias, ou então começando a fazer coisas que antes vocês não faziam e que agora que vocês têm a oportunidade, vocês estão querendo descontar em tudo isso. Interessante, né? Capricornianos, como vocês se sentem em relação a essa leitura? Se vocês tiverem qualquer coisa para colocar, um feedback positivo ou negativo, eu peço que vocês coloquem. Afinal de contas, é importante para mim ter esses feedbacks para que o canal possa crescer através de vocês. E também, gente, eu realmente espero que essa leitura tenha ajudado alguns de vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido, através dessa leitura, trazer um pouquinho de alento e de esperança na vida de vocês. E eu espero também que possam vir muitos mais vídeos de leituras quinzenais para os signos. Eu espero que de alguma forma essa leitura foi de algum alcance para vocês. Que assim seja. Muita paz e muita luz para todos nós.